A gente vai resolver agora o próximo passo é resolver essas equações submetidas às condições de contorno. E a gente vai separar, né? A gente vai resolver primeiro para o escoamento laminar e depois turbulento. Mas vamos ver primeiro o que acontece numa placa plana. Né? O que acontece é o seguinte, a gente tem então o nosso escoamento incidente aqui, uniforme, na superfície da placa. Esse escoamento, né, ele vai ter que atender à condição de não deslizamento na superfície desse objeto sólido. Então, quando ele chega aqui no bordo de ataque, ele vai atingir velocidade nula, né, na superfície da placa. Né? E conforme a gente migra longitudinalmente, a gente vai tendo uma difusão dessa frenagem devido à difusão de quantidade de movimento, né, na direção transversal aqui, né, no caso vertical, né, em Y. Né, então, transversalmente ao escoamento, ao sentido principal do escoamento. Né. Aí, o que acontece numa placa plana? No início, o escoamento aqui dentro, né, ele é laminar, né, a gente vai fazer aquele, né, a gente vai ter um perfil de velocidade, né, então a gente tem aqui fora o escoamento vai ser uniforme, né, escoamento potencial aqui fora da placa, a gente recupera de novo aqui ó, o zero, e aqui eu tenho um escoamento com vorticidade. Né? Só que no começo da placa, ó, nessa região inicial, esse escoamento aqui dentro ele é laminar. Né? Ele, claro, ele tem vorticidade, né? Mas ele é laminar. Né? E a gente tem um perfil parabólico, a gente vai encontrar isso, mas vocês já suspeitam, né? De vários exercícios que a gente fez utilizando placa, né? Por exemplo, escoamento em canal, etc. O escoamento aqui ele vai ser, a gente vai mostrar isso, mas ele vai ser parabólico. Né? Depois de um certo tempo, né, essa camada ela começa a aumentar, aumentar, aumentar. Né? Essas velocidades aqui na média elas começam a ficar maiores aqui dentro. Né? De forma que a gente vai ter uma transição e o escoamento ele vai passar a ser turbulento, né? A partir de uma dada posição. Né? Então, quando que isso acontece? Né? Quando eu tenho um número de Reynolds aqui dentro, né, que passa a ser, né, menor, que passa a ser maior, né, claro, que para ter a transição maior do que 10 a quinta, da ordem de 10 a quinta. Né? Então, toda vez que ele for menor, então no começo da placa, né, notem que o Reynolds é baseado no comprimento da placa, né, na distância longitudinal. Né? Então, toda vez que eu for menor que isso aqui, o meu escoamento ele é laminar. Esse Reynolds X, né, a gente define como, pegando uma velocidade de referência, a gente vai pegar o zero, né, ou o infinito, a gente vai pegar a velocidade a montante da placa. A gente vai pegar a distância x, a gente vai pôr o ρ e dividir pelo μ. O ρ sobre μ, isso aqui vale ni, que é a nossa... desculpa, mi sobre ρ, né, ele vale ni, né? Então, isso aqui vale ni a menos 1, né? ρ sobre μ, né? Que é a nossa viscosidade cinemática, de forma que a gente vai ter o nosso Reynolds como o zero x sobre ni. Então, isso aqui é o nosso Reynolds x. Né? Então, vocês podem calcular como ρ x sobre mi ou o x sobre ni é a mesma coisa. Então, toda vez que ele for menor que 10 a quinta, ou seja, isso aqui é constante e isso aqui é constante, né? Esses dois valores são constantes, então depende do x. Então, a partir de uma certa posição x na placa, quando chegar na dada posição, eu vou sofrer uma transição para turbulência. Tá bom. Então, a gente vai começar vendo essa parte inicial da placa, né, que a gente sabe que é laminar. Tá? Então, dito isso, né, a gente começa vendo a parte laminar. Ou seja, antes de continuar, né, se a minha placa for curta, por exemplo, se a minha placa tivesse esse comprimento aqui, eu teria uma camada limite totalmente laminar. Né? E se minha placa for comprida, né, eu vou ter uma transição para turbulência. Né? Então, claro, comprida em relação a quem? Né? Em relação a essa velocidade, né? E a viscosidade do fluido. Né? Porque isso aqui é algo sem dimensão. Né? Ou seja, um outro jeito de enxergar, né? Como o Reynolds não tem dimensão, se eu escrever assim, por exemplo, ó, x dividido por
Ni sobre o zero. Então, isso aqui tem dimensão de comprimento, porque isso aqui não pode ter dimensão, né? Então, isso aqui, quando eu digo que se minha placa é curta, eu digo que ela tem um comprimento L, total da placa, que vai ser menor do que isso aqui, ó, né? Ni sobre o zero. Né? Um sobre o outro vai ter que... Não menor, mas ele vai ter que ser pequeno em relação a essa quantidade aqui. Né? Então, eu estou comparando com isso aqui. Então, a partir de um comprimento de placa, né? Em relação a esse termo aqui, né? Que seja grande, eu vou ter uma transição para turbulência. Né? E uma placa que tem um comprimento pequeno, em tantas unidades disso aqui, eu não vou ter transição para turbulência. Tá? Então, quando eu falo placa pequena, então se ela for pequena, ela parar por aqui nesse diagrama que eu fiz, o escoamento vai ser totalmente laminar, senão ele vai ser turbulento. Tá? Então, eu estou comparando esse termo com esse termo. Né? E isso aqui, né, tem que ser, a gente diz que tem que ser menor ou igual, né, a algo da ordem de 10 a quinta. Tá? Então, não é, eu tinha falado menor, né, depois eu me corrigi, mas não é menor que o outro. Né? Ele teria que ser x, teria que ser menor que 10 a quinta vezes isso aqui. Né? Isso aqui passa a ser uma unidade de comprimento. Né? E se o meu x, o comprimento da minha placa, for maior que 10 a quinta vezes isso aqui, que tem unidade de comprimento, então eu vou ter algo que vai transicionar para turbulência. Tá? Certo? Então isso aqui passa a ser uma unidade. Né? Então, 100 mil vezes menor que isso aqui, a minha placa vai ser laminar. Né? Então vamos começar a ver. Ou vocês podem pensar direto em número de Reynolds. Tá? Isso aqui é só para mostrar, porque toda vez que a gente fala em física em pequeno ou grande, a gente está comparando alguma coisa. Né? Então, quando eu falo pequeno, né? Pequeno em relação a, né? Esse comprimento aqui, né? Ou pequeno em relação a 100 mil vezes esse comprimento aqui, né? É só para deixar isso claro, tá? Mas podem pensar em termos de número de Reynolds direto, tá? Tá bom. Então vamos começar com a parte laminar. Né? Então eu quero resolver minha camada, pelo menos a parte laminar da minha camada limite. Então a gente tem isso aqui, ó. A gente tem perfis parabólicos, né, que são similares. Né? O que significa isso de similar? Né? Eles não são os mesmos, né? Óbvio, para x menor, isso aqui é o nosso x, ó, x, né, y. Para x menor, o meu perfil ele é mais curto do que para x maior, certo? Então, esse perfil não é exatamente igual a esse. Ou seja, o meu escoamento ele não está totalmente desenvolvido, como a gente vinha falando em alguns exercícios de temas anteriores, aí, capítulos anteriores do livro. Né? Ou seja, em x, nessa posição x, o meu perfil não é exatamente igual ao meu perfil x aqui. Ele não está totalmente desenvolvido. Né? Eu não posso usar a condição de escoamento totalmente desenvolvido aqui, o que facilitaria muito a resolução das equações. Mas esses perfis eles têm o mesmo jeito. Eles são todos parabólicos. E aí a gente pode fazer algo que a gente chama de solução por similaridade. Né? Então a gente vai fazer isso aqui. Ó. Vamos lá, para escoamento laminar. Então a gente vai resolver agora, né? Camada limite laminar. Né? A gente vai considerar então Reynolds de x menor que algo da ordem, tá? De 10 a quinta, não é tão preciso assim. Né? E aí a gente vai fazer algo que a gente chama de solução por similaridade. Então eu vou apresentar aqui a solução, porque se a gente for fazer, demora um pouco para calcular, tá? E eu não vou exigir que vocês calculem isso. Então eu vou indicar como é que a gente acha essa solução. Então essa solução, né, ela foi obtida, né, por uma pessoa que se chamava Blasius em 1908, tá? Essa é a solução por similaridade, né? Então o que o Blasius observou, né? O que ele resolveu isso aqui em 1908? Ele observou que esses perfis eles eram similares, né? Foi o que a gente falou. Todos eles têm esse perfil parabólico aqui. Só que em posições x diferentes, eles são diferentes. Né? Eles vão
ficando cada vez mais, né, eles ficam cada vez mais alto, digamos assim, em relação a y. Então, a ideia do Blasius foi o seguinte: será que há um jeito de eu fazer uma transformação de coordenadas, né, em que o perfil, nessas coordenadas novas, ele fique exatamente igual, né? E aí eles seriam iguais nesse outro, né, nesse outro sistema, né, de coordenadas, com essa transformação de coordenadas, né? Isso já se fazia em outros campos da física, né? Então ele pensou em aplicar isso aqui, né? A gente não faz isso só em McFlu, né? Ele aplicou isso aqui para a camada limite laminar e funcionou, né? E funcionou. Então, o que ele faz? Né? Ele propõe essa transformação aqui, transformação de coordenadas, onde ele vai propor o seguinte, ó: será que a gente consegue uma nova coordenada combinando x e y e que o meu perfil ele fique igual em cada posição x, né? Eles fiquem sobrepostos. Então ele propôs isso aqui: uma nova coordenada eta, que é uma combinação de x e y, então y, u, ni x, né, elevado a meio, né? E ele propôs também que, né, eu posso fazer um uzinho sobre o meu u zero, ele vai virar uma função f, que eu não conheço ainda, cuja derivada, né, em eta me dá, então o uzinho sobre o zero é igual à derivada dessa função de eta, né, que é uma função de uma variável só. Né? Então, quando a gente aplica essa transformação aqui, ó, nessas equações, né, a gente vai para a placa plana, então esse termo aqui é zero, né, a gente vai obter, né, um perfil similar e, de quebra, a gente transforma essa EDP parabólica numa EDO, né, ou transforma essa equação diferencial parcial em uma equação diferencial ordinária de solução muito mais simples. Né? Então, isso aqui não tem solução analítica, essa equação diferencial parcial. A equação diferencial ordinária que o Blasius obteve também não tem solução analítica, mas a solução numérica dela é muito mais simples. Tá? E, inclusive, em 1908, não existia computador, né? Não existia calculadora eletrônica, nem nada disso, e o Blasius resolveu isso a equação que a gente vai obter, ele resolveu isso no braço. Né? Então, é muito mais simples a solução. Então, a gente faz essa transformação na equação que a gente acabou de ver, e isso aqui, né, dá para a gente, vamos ver, dá para a gente isso aqui. Ó. Eu vou colocar aqui, quando a gente substitui na equação, ele dá essa equação aqui, ó, f3'. Então, por que é o linha? Né? Esse linha é uma derivada, né? Então, eu posso dizer assim, ó, f' igual a df de eta, tá vendo? Isso é uma derivada ordinária. Né? Então, esse f3' é a derivada terceira. Né? Então, a gente obtém essa equação aqui, ó, mais meio de f duas linhas f igual a zero. Então, se vocês substituírem, vocês vão obter essa equação aqui, ó, que é chamada de equação de Blasius. Né? E as condições de contorno, se a gente aplicar isso também às condições de contorno, CC, condição de contorno, a gente vai ter que f' de zero igual a f de zero, que é igual a zero, e f' para eta tendendo a infinito igual a 1. Então, essa é uma equação de Blasius.